versículo 25. Repita bem forte, por favor. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria. Maria esteve presente no dia da crucificação. Ela esteve junto à cruz. Jesus havia dito para os seus discípulos no dia da ceia: hoje vocês vão se escandalizar em mim. Eles disseram: não, Senhor, nós vamos contigo até o fim. Nós não vamos abrir mão do Senhor, nós iremos ao teu lado, venha o que vier. Pedro inclusive toma a palavra e diz: Senhor, eu estou disposto a morrer por ti, eu entrego a minha vida por ti. E Jesus disse: a palavra vai ter que se cumprir. O pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Jesus, na noite após a ceia, ele canta um hino e vai para o Monte das Oliveiras. E lá ele está orando junto com os seus discípulos. A angústia que Jesus sente é tão grande que ocorreu um fenômeno no seu corpo chamado de hematidrose. Essa palavra de Deus, que ele começou a suar sangue, os seus poros se dilataram devido à grande angústia, pressão que ele estava sofrendo por ter que carregar os pecados da humanidade sobre si. E diz a palavra de Deus que ele suou sangue. Por 3 vezes Jesus vai orar, fala com o Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Diz a palavra do Senhor que Judas, ele conhecia o lugar que Jesus estava, e então ele conduz os soldados romanos para prenderem Jesus. E quando prendem Jesus, os irmãos sabem que quando prendem ele para levá-lo para ser julgado e condenado, a Bíblia diz que todos os discípulos fugiram. Todos no dia que ele foi preso, todos eles largaram Jesus. Pedro, aquele que disse que ia com ele até o fim, estava disposto a morrer por ele, foi embora. Inclusive Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Tiago, aquele que fazia parte por Jesus. João, o único dos discípulos que ouviu o coração de Jesus bater, porque a Bíblia diz que ele declinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. E quanto mais perto de Jesus, mais a gente escuta o que ninguém escuta. Ele declinava a cabeça no peito de Jesus. Que honra para João. Ele também foi embora. João só vai aparecer mais na frente no dia da crucificação. Mas observe, depois que Jesus é preso, Jesus é conduzido para ser julgado. Jesus passou por 6 julgamentos. Quantos julgamentos? 3 julgamentos dos judeus e 3 julgamentos dos romanos. Jesus foi para a casa de Anás, da casa de Anás ele foi para a casa de Caifás, da casa de Caifás ele foi para o Sinédrio. Nesse período de idas e vindas de Jesus diante dos sacerdotes, a Bíblia diz que bateram no seu rosto, a Bíblia diz que cuspiram na sua face, a Bíblia diz que o esbofetearam, zombaram dele, humilharam Jesus, cuspiram nele, como eu disse, a ponto de expô-lo à vergonha. Diz a palavra de Deus que levantaram contra ele falsas testemunhas para trazer acusação falsa sobre ele, calúnias contra ele. Depois que Jesus passa pelos 3 julgamentos na casa de Anás, Caifás e no Sinédrio, então a Bíblia diz, irmãos, que ele é levado diante de Pilatos para ser julgado pelos romanos. Jesus então passa agora por 3 julgamentos dos romanos, e quando ele chega diante de Pilatos, Pilatos escuta as acusações que tinham contra ele. Qual é a acusação que tem contra este homem? E Pilatos escuta aquilo que os líderes religiosos estavam acusando Jesus, e Pilatos o interroga, questiona ele, procura defeito, procura alguma coisa para condená-lo, e Pilatos chega à conclusão e diz: não há nada
esse homem que venha condená-lo. Esse homem é justo, esse homem é inocente. E Pilatos sabia que haviam entregado Jesus por inveja. Pilatos, sabendo que Jesus estava debaixo da jurisdição de Herodes, e Herodes era o responsável pelas questões religiosas de Israel, diz a palavra de Deus que Pilatos então envia Jesus para ser julgado por Herodes. E a Bíblia nos diz, irmãos, que havia uma intriga antiga entre Pilatos e Herodes. Diz a palavra de Deus que eles não se falavam, mas por causa de Jesus eles voltaram a se falar. Quando Jesus entra na história, ele quebra as intrigas antigas. Eu vou dizer de novo, irmãos, quando Jesus entra na história, ele desfaz as intrigas antigas. Aquela inimizade foi quebrada. E diz a palavra de Deus que quando Jesus chega diante de Herodes, Herodes olha para ele e diz a palavra que ele se alegrou em ver Jesus, porque ele esperava que Jesus viesse a fazer algum sinal, algum milagre diante dele. Mas Jesus nunca usou o seu poder para se auto-beneficiar. Jesus nunca usou o seu poder para se autopromover. Jesus nunca usou o seu poder para trazer glória para o seu nome. Tudo que ele iria fazer, dizia: Pai, glorifica o teu nome. Pai, é para a glória do teu nome. Lembra quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto? Satanás disse assim: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Já que tu estás com fome, 40 dias de jejum, transforma as pedras em pães. Jesus nunca usou o seu poder para se auto-beneficiar. Jesus disse: já que eu sou filho, então eu confio no meu Pai. Quem põe pão na minha mesa é meu Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus era Deus, é Deus, mas nunca buscou a glória. Jesus é um exemplo para nós de humildade. Depois que ele sai diante de Herodes, Herodes não encontra o que queria e zomba dele, irmãos, e coloca sobre Jesus uma capa vermelha, porque a acusação era que Jesus era o rei dos judeus, o Messias. Ele volta para Pilatos. Quando ele chega diante de Pilatos, Pilatos mais uma vez não consegue ver nada que condene, porque não tinha. Ele foi tentado em tudo, mas em nada ele pecou. Enviaram uma mensagem para Pilatos. O mensageiro chegou da fortaleza Antônia e disse: meu Senhor, me permita dar uma palavra para o Senhor. Há um recado da sua esposa para o Senhor. O que foi? Diga. Ela pediu para o Senhor não entrar na causa desse justo. Como é? Ela disse que essa noite sofreu muito por causa dele. Se tu estiver falando comigo, em sonho, parece que eu estou vendo, irmãos, a voz de Deus na mente da mulher de Pilatos. Ele é justo, ele é santo, ele é justo, ele é santo, ele é justo, ele é santo, ele é inocente. E ela pediu para lhe dizer que o Senhor não põe a mão nesse justo. Ele é justo. Pilatos então, irmãos, diz a palavra de Deus que ele lava as suas mãos. E então ele põe Jesus diante da multidão, diante do povo. E não só Jesus diante do povo, ele põe Jesus e põe Barrabás. Por causa da festa que se aproximava, era costume libertar um preso. Então ele, com a intenção até de querer livrar Jesus, ele põe diante da multidão um dos piores homens daquela época, chamado Barrabás. Barrabás, ele era homicida, ele participou de um homicídio, ele participou de sedição contra o Império Romano. Ele era um homem agitador e um homem que levantou-se contra o Império Romano, e por causa disso ele estava preso. E colocam ele diante da multidão, Barrabás e Jesus. Mas irmãos, a festa que estava se aproximando
Páscoa. E sempre na Páscoa, o Senhor havia orientado a Moisés que o cordeiro que deveria morrer na Páscoa não podia ter defeito. Era um cordeiro santo, era um cordeiro sem mancha, era um cordeiro imaculado. Eita, Pilatos colocou 2 cordeiros diante da multidão: o cordeiro de Deus sem pecado, sem mancha, e um cordeiro chamado Barrabás, manco, cheio de defeito, cheio de pecado. E ele grita: o que é que vocês querem que eu faça de Jesus, chamado Cristo? E a multidão gritou: crucifica-o e solta Barrabás. Não foi o grito da multidão que libertou Barrabás da cruz. O que livrou Barrabás da cruz foi o silêncio do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías disse que ele foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo, e não abriu a sua boca. A cruz era de Barrabás, mas se Barrabás fosse para a cruz, não estava tendo esse congresso hoje aqui. Se Barrabás fosse para a cruz, o juízo de Deus não tinha sido executado. Se Barrabás não fosse para a cruz, o caminho do Éden ainda estava fechado. Mas a Bíblia diz que nele se abriu um novo e vivo caminho. Aleluia! Jesus tinha que ir para a cruz. A morte de Barrabás não iria surtir nenhum efeito na humanidade. Seria mais um que tinha morrido. Mas Jesus disse não. Sabe como significa o nome Barrabás? O nome Barrabás é um nome aramaico, que tem um prefixo aramaico que diz assim: Bar. É de junção de 2 nomes: Barrabás, filho do Abba. Aleluia, glória a Deus, filho do Abba. A cruz era minha e era sua, mas ele decidiu ser nosso pai. O Abba decidiu ser nosso pai. Ele disse: eu vou morrer no lugar dele. Entregam Jesus aos carrascos. Prendem ele. Eram 2 carrascos, um destro e um canhoto. Eles usavam um instrumento de tortura romano chamado de azorrague, que tinha de 4 a 12 tiras. Na ponta desse chicote havia chumbo e osso de carneiro. Eles batiam, a história diz que eles batiam tanto nas costas como na frente do indivíduo. Depois que ele apanhava nas costas, ele virava para apanhar na frente. Tinha que ser um do lado direito e o do lado esquerdo. Para quê? Para que todo o corpo fosse alcançado pelo chicote. Estudiosos dizem que Jesus apanhou tanto que era possível ver os seus órgãos internos. A história também diz que, devido à quantidade de chicotadas, muitos dos homens que eram condenados, eles morriam na hora da chicotada. Mas por que Jesus não morreu? Por que Jesus não morreu na hora dos chicotes? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus nunca entrou na fila desse banco para receber esse salário, porque Jesus nunca pecou. Aleluia, aleluia, aleluia. O pecado nunca conseguiu dar esse salário para Jesus. O salário do pecado é a morte. A morte queria levá-lo. A morte é uma sentença que veio sobre os homens por causa do pecado, mas a morte não tinha poder sobre ele. Por isso batiam, e ele ficava vivo, porque a morte não tinha poder de levá-lo. A morte não tinha poder sobre ele. Aleluia, oh glória. Por isso Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, sou eu que vou entregar.
a minha vida em resgate de muitos. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte nunca conseguiria alcançá-lo. Entregam a cruz para Jesus carregar. Não entregaram a cruz inteira, irmãos, a parte vertical e horizontal, porque era impossível para Jesus. Ele apanhou muito, ele sofreu muito. Era impossível ele carregar. A cruz inteira pesava mais de 120 quilos. Entregam apenas para ele o patíbulo da cruz, a parte horizontal. Naquela noite anterior, a sua última refeição foi com os discípulos na ceia. Ele está com fome, ele está cansado, passou uma noite difícil, de julgamentos, de humilhação. A sua alma está ferida, o seu emocional está abatido, o seu corpo está machucado, mas mesmo assim ele carrega a cruz. E ele vai caminhando pela via dolorosa. Os condenados carregavam uma placa no peito, com a sua acusação. A placa está no peito de Jesus e a cruz está sobre as suas costas, amarradas com cordas. E na placa tem a acusação dele. Qual é o pecado dele? Qual é a acusação contra ele? Rei. A acusação contra ele é que ele é rei. Rei dos judeus. Ele está cansado, porque a via dolorosa foi muito difícil. Então ele tomba com a cruz e chama um homem, constrange um homem do norte da África, de Cirene, Simão Cireneu. Que privilégio para Simão encostar o ombro nos ombros de Jesus. Que privilégio para Simão ter as suas vestes manchadas pelo sangue do Cordeiro. Que privilégio para Simão, aleluia. Que privilégio para ele chegar em casa com as vestes manchadas. Que sangue é esse, Simão? É o sangue de Jesus. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu vou dizendo e você vai dando glória. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu vou dizendo e você vai dando glória. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Ele vai até a cruz. Ele chega ao Monte Caveira, ao Gólgota. Detalhe: teceram para ele uma coroa de espinhos, tiraram lá de um espinhal, colocaram sobre a sua cabeça. Com uma cana bateram, os espinhos perfuraram a sua cabeça. Interessante que os espinhos só surgiram na terra após o pecado, sim ou não? Após o pecado, a Bíblia diz que surgiam espinhos e cardos ou abrolhos. Os espinhos eram símbolos do início do império de Satanás. Porque Deus deu autoridade ao homem para governar na terra, mas o homem passou a autoridade da terra para Satanás quando obedeceu a ele. E geralmente no Oriente Médio, quando um rei vencia outro rei, ele tirava a sua coroa da sua cabeça e colocava sobre a sua. Jesus disse: Satanás, hoje é o dia da minha vitória. Quero a sua coroa. E qual é a minha coroa? Os espinhos. Me dê a coroa de espinho, eu vou colocar sobre mim. Era Jesus dizendo no reino espiritual: eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci. Aleluia, glória a Deus. Quando ele está lá na cruz, irmãos, a história diz que a parte vertical da cruz já ficava enterrada lá no monte. Então eles usavam uma espécie de forquilho
para suspender a parte vertical. Eles pregam com pregos as mãos de Jesus, os pés de Jesus. Em cima da cruz eles colocam a placa que carregava a sua acusação em 3 idiomas: Jesus, Rei dos Judeus. Tal como José esteve entre 2 homens, um foi salvo e o outro foi condenado. Jesus esteve entre 2 malfeitores, um à direita e um à esquerda. Um deles começou a blasfemar e a dizer: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e salva-te a nós. Satanás usou a boca dele. Aí o Espírito Santo disse: vou equilibrar as coisas. O diabo usou um, eu vou convencer o outro do pecado, da justiça e do juízo. Aí o outro olhou para a cruz do lado de lá e disse: cala a boca, rapaz, a gente está aqui porque a gente merece, mas esse aí da cruz do meio, ele é justo, ele é santo, ele é inocente, ele não fez nada para estar aqui. Aleluia, glória a Deus. E eu já vou aproveitar, eu já li que aí em cima da tua placa está escrito que tu é rei, então eu vou fazer um pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Levante a mão para adorar, 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 abra sua boca para adorar Jesus. Ele é rei, e João disse que viu ele montado em um cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Abra a boca para adorar aquele que venceu a morte, o inferno e Satanás. Ele estará aqui no nosso meio. João 19:25 diz: junto à cruz de Jesus estava ela, Maria Madalena. Pedro não estava, mas ela estava. Tiago não estava, mas ela estava. Mateus não estava, mas ela estava. Tomé não estava, mas ela estava. Simão não estava, mas ela estava. Levi não estava, mas ela estava. Judas Tadeu também não estava, mas ela estava. Ela disse: eu não saio daqui, eu vou ficar aqui. Vai para casa, a mulher já está crucificada, esse homem vai morrer. Para que tu vai ficar perto desse homem? Tu sabe de onde ele me tirou, tu sabe o que ele fez por mim. Eu era uma mulher possessa por 7 demônios. Ele me libertou, e depois que ele me libertou, eu não deixo ele por nada. Eu não largo Jesus por nada, eu não largo ele por nada. Eu vou ficar com ele até o fim. E junto à cruz de Jesus estava Maria Madalena. Deu 10 da manhã e ela lá. Deu 11 e ela está lá. Deu meio-dia, ela está lá. De meio-dia o sol escureceu, a terra tremeu, os sepulcros começaram a se abrir. Os mortos começaram a ressuscitar. Meu Deus, que coisa linda. Aleluia. Deu 1 da tarde e Maria está lá. Deu 2 da tarde e Maria está lá. Jesus disse 3 palavras na cruz, ou melhor, 7 palavras. E a última palavra que Jesus disse foi Tetelestai. Está consumado. Aleluia. Glória a Deus. Está eu não sei se vocês são dessa época, mas eu era da época que quando ia lá na barraca, né, lá na Compare, alguém escrevia lá, quando a gente não tinha dinheiro para pagar, escrevia o nome da pessoa, escrevia o valor e aquilo que ele comprou, e ele pendurava lá no prego, e no final do mês a gente ia lá pagar. Quando recebia, ele botava lá: está pago. Foi assim que Jesus fez com a gente. Tinha uma lista tão grande de pecado, que é como daqui no Recife, cheio de pecado meu e teu, e ninguém tinha condição de pagar. Aí Jesus foi lá no final da página e escreveu: está pago, tetelestai. Está pago, está pago, está pago, está pago, está pago, está pago. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Está pago, ele pagou.
a dívida e a cédula que era contrária contra nós. Marcos capítulo 15. Eu não vou ler por causa da hora. Versículo de número 37 a 40 diz que quando Jesus expirou, quando ele deu o brado, Maria estava lá. Quando ele deu o brado, Maria estava lá. Tiram ele da cruz. José de Arimateia vai com documento pedir o corpo de Jesus, porque tinha uma profecia que tinha se cumprido. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aqueles que eram crucificados, eles não tinham direito de ser sepultados. Eles eram jogados em uma espécie de terreno para ser destruído, para ser comido pelas aves. Mas havia uma profecia: ele será sepultado entre os ricos. E José de Arimateia era rico. Aí eu te pergunto, quem fez José de Arimateia ser rico? José só foi rico para se cumprir uma profecia na vida de Jesus. A origem da tua riqueza é o Senhor. A origem da tua riqueza é o Senhor. Aleluia. Envolve Jesus em lençóis e colocam ele dentro de um sepulcro. E alguém diz assim: teu Jesus é muito fraco, nem sepulcro ele tinha para ser sepultado. É fraco não, Jesus é inteligente. Para que ele ia precisar de sepulcro que ele só ia pegar para ir emprestado por 3 dias? Ele disse: é só 3 dias, Arimateia, é só 3. É só 3 dias, eu não preciso comprar sepulcro para mim, é emprestado, porque é só 3. Mateus capítulo 27, versículo de número 57 ao 61, diz que quando colocaram Jesus dentro do sepulcro, sabe quem estava lá? Maria. De longe, pastor. Colocaram ele aí, foi? Ah, certo. Domingo eu venho. Domingo eu chego, viu? Diga assim comigo: Maria viu Jesus ser crucificado. Maria viu Jesus expirar na cruz. Diga: Maria viu Jesus ser sepultado. Diga assim: faltava uma coisa para ela ver. Domingo de manhã. Diz a palavra de Deus que ela vai com as outras Marias para lá. E elas pegam as especiarias, os ungüentos, para ungir o corpo de Jesus. Mas não ia dar tempo. E havia um mistério, porque quando Maria de Betânia quebrou o vaso de alabastro e ungiu o corpo de Jesus, Judas foi se meter e dizendo: sei para que isso? Sei para que esse desperdício? Jesus: calado, rapaz, se meta aqui não. Ela fez isso por dia da minha morte. Tem um mistério aí, porque vão tentar embalsamar meu corpo e não vai dar tempo. Não vai dar tempo de balsamar o meu corpo, porque antes do bálsamo eu vou ressuscitar. Sabe o que Jesus está dizendo para a gente? Aproveita hoje. Aproveita hoje para quebrar o vaso, porque depois talvez não dê tempo. Quebra o vaso hoje. Quebra o vaso hoje. Dá o teu melhor glória hoje. Te entrega hoje. Não deixa para amanhã, para o encerramento não, porque pode ser tarde demais. A trombeta pode tocar hoje e a gente subir hoje. Então quebra teu vaso hoje. E elas estão conversando entre si. Rapaz, tem um problema aí. A pedra é grande. Quem vai tirar a pedra? Deus se antecipa nas coisas. Quando elas chegaram lá, de madrugada teve um estrondo. A pedra caiu. Quando elas chegaram lá, a Bíblia diz: e a pedra já estava removida. Os anjos olharam para ela e disseram: estão procurando quem?
Viemos procurar a Jesus. Está procurando o lugar errado. Procurar Jesus dentro de sepulcro. Venham aqui ver aqui o lugar onde botaram ele. Venham ver, venham ver. Tá vendo aqui? Tá vendo? Cadê ele? Não está aqui. Tá não, levaram para onde? Já ressuscitou. Já ressuscitou. Aleluia. Marcos capítulo 16, versículo 9. E na manhã do primeiro dia da semana, tendo Jesus ressuscitado, apareceu primeiramente a Pedro. Não. Apareceu primeiramente a Tiago. Não. Apareceu primeiramente a João. Não. Apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Quem não larga Jesus e vai com ele até o fim, vê o que ninguém vê o que ninguém vê primeiro e sabe o que ninguém sabe. Quem segue a Jesus até o fim e não se conforma com esse mundo, fica sabendo das notícias do céu de forma antecipada. Levanta a tua mão, dá um brado de glória para Jesus. Olhe para cá, eu vou terminar. Mais uma vez, todo mundo foi embora, Rael, e ela ficou. Maria é daquelas que fica. Vai todo mundo assim, vou ficar aqui. Está chorando no sepulcro. De repente vem um homem se aproximando, no meio do jardim. O Deus que descia no jardim do Éden para falar com Adão e Eva, desceu no jardim para falar com Maria. Lá no jardim do Éden, Satanás derrubou a mulher e o homem. Aí Jesus desceu no jardim para honrar a mulher de novo na história. Oh glória, aleluia, oh glória a Deus. Que coisa linda, irmãos. E quando ele vai se aproximando, ele diz: mulher, por que tu choras? É porque levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde colocaram. Venha cá, jardineiro. Ela pensou que era um jardineiro. Foi o Senhor que levou, foi. Se for o Senhor que levou o corpo dele, diga para mim onde está que eu vou buscar. Porque eu estou com uma saudade tão grande dele. Desde que ele me salvou, eu nunca fiquei distante dele. E já fazem 3 dias. Oh mulher, que apego é esse, mulher? Este homem, ele investiu em mim quando ninguém queria investir. Ele acreditou em mim quando ninguém acreditava. Ele me libertou daquilo que ninguém podia me libertar. Ele me tirou das garras de Satanás, me trouxe para a mão dele, me libertou, me botou para andar com ele. E hoje a minha vida é dele, e eu não abro mão dele por nada. Eu vou com ele até o fim. 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 De repente aquela voz. Tu já ouviu ele falar? Tu já ouviste a voz dele? Ninguém fala como ele fala. A voz dele. A voz dele nos levanta nas noites escuras. A voz dele nos alegra nas noites de angústia. A voz dele acende a chama no nosso coração. A voz dele nos dá ânimo e força para caminhar. A voz dele nos alegra, nos põe de pé. A voz dele nos dá motivo para permanecer fazendo a obra. Ninguém fala como ele fala. E não adianta querer imitar a voz dele, viu? Que a voz dele é um mistério diferente. Tem gente que tem a habilidade de imitar a voz do outro. Eu duvido imitar a voz de Jesus, porque as ovelhas só seguem a voz dele.
Eu sou o bom pastor, e as ovelhas conhecem a minha voz. A minha voz. A minha voz. A voz dele quebra os cedros do Líbano. A voz dele acende as labaredas de fogo. A voz dele despedaça os grilhões. A voz dele falou com Maria Madalena e disse: mulher, por que tu choras? Levaram o meu Senhor, não sei onde puseram. Aí ele dizia assim, daquela forma íntima que Jesus sabe falar com a gente: Maria. Maria. Irmão, quando a voz dele entrou nos ouvidos, ela disse: não pode. É ele. Rabone. Rabone. Mestre. Meu mestre. Valeu a pena, meu mestre, ficar do teu lado até o fim. Valeu a pena, meu mestre. Abre a sua boca para adorar. Abre a sua boca para exaltar. Abre a sua boca, abre a boca para adorar. Vale a pena permanecer com Jesus. Vale a pena ficar com ele até o fim. Não largue ele por nada. Não largue. Oh, glória. Maria, eu tenho uma missão para você, Maria. Vou terminar, pastor. Uma missão, Senhor, para mim é, filha. E o que é? Diga a notícia para todo mundo ouvir. Que notícia, Senhor? O teu nascimento? Não, é importante, mas tem outra notícia. A notícia da tua morte, Senhor? Não, filha, essa notícia é importante, mas tem outra notícia. Qual é a notícia? Diga que eu estou vivo. Grite, espalhe, corra lá e diga para os discípulos que eu estou vivo. Maria chegou diante dos discípulos e ele vive. Aí o discípulo começou a dizer: ele vive. A notícia se espalhou dentro de Israel, ele vive. Chegou no ouvido do Império Romano, ele vive. Se espalhou no Oriente Médio, ele vive. Aleluia. Se espalhou na Ásia, ele vive. Se espalhou na Europa através de Paulo, ele vive. Atravessou a fronteira e chegou na África, ele vive. Atravessou a fronteira e chegou na América do Norte, ele vive. Chegou na América do Sul, ele vive. Chegou no Brasil, ele vive. Chegou em Pernambuco, ele vive. Chegou em Petrolina, ele vive. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Receba, 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 receba a presença dele, porque ele está vivo. Quem escolheria Maria Madalena para dar uma notícia como essa? Quem confiaria uma mensagem como aquela a uma mulher que foi possessa por demônios? Quem te escolheria se não fosse ele? Hã? Não era nem para tu estar aqui, rapaz. Não era nem para tu estar aqui. Olha para trás e lembra quantos laços o Senhor quebrou. Olha para trás e vê quantos livramentos Ele te deu. Setas que foram preparadas, armadilhas que foram preparadas para ti, para manchar as tuas vestes, para te fazer pecar, para jogar o teu nome na lama, para te envergonhar, para envergonhar aqueles que investiram em ti, para envergonhar aqueles que te deram oportunidade. Quantos laços não foram preparados por Satanás para acabar com a tua vida espiritual, para te
quis jogar no mundo, mas Jesus disse: ele não, eu tenho uma obra com ele, eu tenho uma obra com ela, eu vou quebrar os laços, eu vou desfazer das armadilhas, porque eu vou botar uma mensagem na boca dela, eu vou botar uma mensagem na boca dele, ele vai ser meu representante dentro de Petrolina, eu vou usar ele dentro de Petrolina, eu vou desfazer as obras do diabo, porque eu tenho uma obra com ele. Levante a sua mão para agradecer. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Segura, olha para quem está do teu lado e diz aí para ele, põe a mão no ombro dele, diz aí: nem era para você estar aqui, esse aí vou levantar. Agora diz pro outro, diz, nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí eu vou usar, vou libertar, eu vou salvar, vou transformar, vou batizar, vai ser obreiro, vai ser instrumento, eu vou usar na minha casa, vai ser o profeta, eu vou dar os dons, eu vou encher, vai fazer a minha obra, eu vou fazer grandes coisas com ele. Nem era pra você estar aqui, vamos, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Fique de pé nesta noite, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Cante bem forte. Quem cuida de você, eu quero convidar as vidas. Enquanto a igreja canta, você que está aí fora, ou que esteja aqui dentro, que está afastado, ou que nunca foi crente, vem para Jesus, sai do teu lugar agora e vem, no nome de Jesus. Vem no nome de Jesus. Abandona este mundo e vem para Jesus nesta noite, Ele te chama. Lembrar de onde? Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra daí de onde Jesus te tirou? Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui. Veja aí, meu irmão, se tem alguém que não é crente do seu lado, traga ele, traga ela, no nome de Jesus. Jesus morreu por você. Vem nesta noite entregar a tua vida a Ele. Eu vou abrir, salvar esse fardo, irmão. Levanta as duas para cantar. Quem cuida de você não morre não. Levanta. Quem cuida sempre te ama. Mesmo a noite dizer que vai acontecer. Mesmo a noite falar que tudo vai passar. Não chores, não chores. Quem cuida de você não morre não. Levanta. Quem cuida sempre te ama. Deus mudou. No nome de Jesus, na primeira vida, venha. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus te tirou do mundo com um propósito. Deus está te preservando com um propósito. Escolha alguém que está do seu lado, coloque a mão sobre ele, você vai orar por ele agora. E você só vai sair de perto dele depois que Jesus o encheu. Começa a orar por ele. Oh Senhor,
Usa essa mocidade com tua cara. Usa os teus filhos. Eu não sei se Josafá pode cantar um hino, pastor. Canta, Josafá, enquanto essa mocidade está orando. Vai orando aí. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando por esta pessoa. Vai adorando a Deus. No chão, ao seu lado um carrasco. Vai trabalhando, Jesus. Vai enchendo com o teu espírito. Vai quebrando os grilhões nesta noite. Olhando os pés. Vai salvando as almas para o teu reino, Senhor. Salva as almas para o teu reino. Enche essa igreja com o teu espírito. Abra sua boca para adorar. Abra sua boca para glorificar. Ele morreu por você, foi por amar você. No nome de Jesus, vem, sai do teu lugar. Aceita Jesus como teu Salvador. Você que está pela internet, pela Rede Brasil, está vindo aqui a primeira vinda para Jesus. Abra a boca para adorar. A segunda vinda no nome de Jesus. Enquanto o presbítero canta, vai orando, vai orando, vai adorando. No nome de Jesus, vem. No nome de Jesus. Que coisa linda Deus está fazendo aqui, irmãos. Jesus está salvando pelo YouTube. Eu e ela acabou de aceitar a Jesus. Salva, Jesus, salva, 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 salva. Vai trabalhando. Vem, vem, vem pra Jesus, vem. Vem, 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 vem. Tá vindo mais, pastor. Tá vindo. Jesus está salvando. Ergueram a cruz. Lá estava pregado. Vem mais. No nome de Jesus, vai trazendo aí essas pessoas. Traga as pessoas que estão lá no telão, lá fora. Nem o gemido. As que estão dentro do templo também. Vem para Jesus. Sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor. Oh, Jesus. Seu sangue Vai trabalhando, Senhor. Deixa Deus te usar, adolescente. bateu. Não fica de boca fechada. Vai adorando, vai exaltando. Jesus está salvando e quer batizar também com o Espírito Santo. Ele já batizou hoje de manhã e quer continuar batizando. Batizou ontem e quer continuar batizando. Ele batiza em casa. Ele batizou ontem. Ele curou ontem e faz hoje também. Vai trabalhando. Está vindo, está se voltando, pastor. Está se voltando para Jesus. Vai, Jesus, salvando, Seu Espírito. aleluia. Vai trabalhando, Jesus. Se voltando para Jesus aqui, irmãos. Tem mais, tem mais. Cabeça tombou. Oh, meu Deus. Sobre o peito. Onde está quem está vindo para Jesus? Jesus já salva 4, quer salvar mais. Vem no nome de Jesus. Morreu, morreu, morreu. Tudo em silêncio. Nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou a tumba vazia e ela não se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída, o mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria, filho, escondeu. O
mais uma. Abra a boca para adorar. Oh, glória. Vai salvando, Jesus. Vai salvando, vai salvando. Vai salvando. Onde está a sexta vida para Jesus? Vem. Estou vivo, 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 vivo estou. Vamos dizer, eu estou vivo, 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 eu estou vivo, 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 ele está vivo, ele está vivo, 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 ele está vivo. Ele está vivo, 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 vivo. Allan Kardec morreu, mas Jesus está vivo. Buda morreu, mas Jesus está vivo. Aristóteles morreu, mas Deus está vivo. Jesus está vivo, ele está vivo, está presente em Petrolina. Ele está vivo, está presente na igreja. Ele está vivo. Ele está vivo, 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 vivo. A glória de Deus tem trazido para a vida. A glória de Deus que está vivo está presente entre nós. Levante a sua mão para dar um brado de glória para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Que missão difícil terminar esse culto. Mas amanhã tem mais. Começa cedo, às 9 horas, com a Escola Bíblica Dominical. Quantos dizem amém? Onde está a sexta vida para Jesus? Venha logo, nós vamos orar e queremos orar por sua vida. Amanhã, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E à tarde, a partir das 17 horas, culto introdutório. Às 18, o culto oficial e o encerramento do 16º Congresso de Jovens. A igreja em Petrolina e Lagoa Grande está trabalhando com um lema muito forte. Cada crente em Petrolina e em Lagoa Grande deve ser... Vamos lá, vamos para valer? Cada crente em Petrolina e Lagoa Grande deve ser... Espalhe isso na sua congregação, na união, no grupo jovem, no coral, na banda, na orquestra, no conjunto infantil.